Boa noite a todos os meus amados, todos os meus queridos. Estamos começando mais um devocional. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Quero que você escute um hino maravilhoso, que ele justamente fala sobre aquilo que nós estamos ou estaremos falando durante toda esta semana. Você que gosta de música sacra, eu quero ver se você conhece esse louvor. Vamos ver. 30 de junho de 2020. Estamos aqui para mais um devocional. Espero que Deus abençoe sua vida. E que a palavra de Deus possa tocar no seu coração hoje. Qual é o nome desse hino? Hoje não está valendo brinde nem prêmio. É mais para a gente se deliciar naquilo que é a música que agrada ao Senhor. Qual é o nome desse louvor? Enquanto você tenta descobrir, eu vou abaixar aqui um pouquinho. Eu sei que muitos dos nossos queridos que estão nos assistindo agora sabem e conhecem esse cântico. Esse cântico se chama Maravilhosa Graça. Tentando tocar um pouco enquanto a gente introduz uma transmissão, eu me lembrei do nosso programa de rádio, quando fazíamos Sons de Esperança, não é verdade? E quantas vezes entrávamos, no ar com a saudação e mesmo com a palavra de Deus sendo pregada, no fundo tínhamos aquilo que a gente chama de fundo musical. E a dedo escolhíamos os cânticos para que pudessem ser tocados. Hoje, 30 de junho do ano de 2020, estamos aqui para mais, então, um devocional. Espero que hoje não tenha errado a data. Eu errei ontem, fui aí corrigido pelos nossos queridos e amados, atentos telespectadores, vamos dizer assim. E hoje, creio, dia 30 de junho do ano de 2020, vamos continuar a nossa série de conferência devocional, intitulada, As Conversões mais impactantes da Bíblia. Em uma semana não dá para pregar sobre todas. Existem muitas pessoas que se convertem na Bíblia. Nós vamos tentar, direcionados por Deus, nós vamos tentar trazer aquelas conversões que possam estar nos trazendo ricas e preciosas lições e, acima de tudo, fazendo com que você aí possa ser alcançado pela palavra de Deus. Você que está nos assistindo, compartilhe agora a transmissão para que possamos multiplicar o alcance de pessoas evangelizadas. Tá certo? Muito obrigado pelo seu boa noite, muito obrigado pela sua palavra de incentivo. Juntamente com a transmissão na minha página do Facebook, estaremos também na página da Segunda Igreja Batista Independente, também no Facebook. E também depois todas as nossas transmissões vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente. Vamos orar e depois nós vamos ao Evangelho de São Lucas. Qual será a conversão impactante desta noite? Você pode imaginar? Em Lucas, capítulo 19, nós estaremos indo. Pai, obrigado por esta noite, por poder estar aqui. Fale aos corações e usa-me com poder para transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos. Sem mais delongas, vamos para exatamente esse texto. Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Diz a palavra de Deus: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos hoje falar sobre este tema. Quero hoje pregar no nosso devocional sobre todos menos ele. Todos menos ele. A conversão de Zaqueu é uma das conversões
mais assim interessantes da palavra de Deus. Claro que todas têm as suas particularidades, como eu disse na minha saudação. Nós estamos então numa semana em que os nossos devocionais estão trazendo as conversões impactantes. Eu particularmente considero a conversão de Zaqueu uma das conversões mais assim formidáveis da Bíblia, certo? Ontem falamos sobre Saulo e hoje então chegamos a Zaqueu. Hoje o texto nos mostra uma passagem, como eu disse, cheia de curiosidades, muito importante. E eu creio que você que ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, você deve atentar para o que eu vou falar hoje para você. A mensagem, pode ter certeza, ela é para você. Escute atentamente, tá certo? Certa vez, alguém disse uma frase, eu não tive o nome dessa pessoa, da onde eu recolhi estava como anônimo, mas eu achei também muito curiosa, verdadeira, porque diz o seguinte: o pecado deforma, a escola informa e Cristo transforma. É verdade. O pecado deforma, a escola informa e Cristo transforma. Na verdade, sem conversão não há salvação. A palavra conversão significa mudar o sentido, mudar o trajeto. Não é verdade? É uma expressão até muito conhecida no trânsito, não é verdade? O que é uma conversão no trânsito? Quando você vê uma placa, quando você vê uma orientação. Significa que você está indo com o carro numa direção e você converte o carro, a direção. Você vai no outro sentido. Espiritualmente é exatamente isso que acontece. Uma pessoa convertida, ela estava indo para o inferno. Ela estava condenada para a perdição eterna, certo? E isso a Bíblia nos fala, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E no momento em que ela se converte, ela então muda o sentido. O destino que era o inferno, agora é o céu. Então não é maravilhoso? Amado, você que está me ouvindo, me assistindo aí, conversão não é uma opção religiosa. Não, conversão é a decisão mais importante da sua vida. É e trata do seu destino, do nosso destino eterno. Portanto, hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Essa história ilustrada aqui nos mostra uma importante verdade. Quando as pessoas olharam para a conversão de Zaqueu, e quando até agora, nós, 30 de junho do ano de 2020, quando nós lemos a história de Zaqueu, sabe o que nós pensamos? Sabe o que aquelas pessoas pensaram? Todos podem se converter, menos ele. Todos, menos Zaqueu. E por incrível que pareça, essa assim, interpretação sobre a vida das pessoas, muitas e muitas vezes nós fazemos. Sabe, mentalmente, muitas vezes nós pensamos assim, todos, menos ele. Essa pessoa não, essa pessoa nunca, essa pessoa não pode, essa pessoa não vai se converter. Esquecemos de tantas coisas quando pensamos assim, não é verdade? Esquecemos, como temos dito, que Jesus veio justamente para os pecadores, para os enfermos. Esquecemos sobre o poder do Evangelho. Esquecemos da espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós esquecemos de tantos detalhes, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, diante disso, desses esquecimentos, nós muitas vezes pensamos, todos, menos ele. A história de Zaqueu nos mostra que muitas e muitas vezes as pessoas estão equivocadas e a palavra de Deus está certa. Portanto, quais seriam então os destaques na importante história desta conversão? Zaqueu, desta conversão tão impactante. Então vamos a elas? Convido você então a passear comigo na Bíblia, neste texto. Então vamos em primeiro lugar. Por que pensaram todos menos ele? Em primeiro lugar, tiveram a capacidade de pensar isso, e muitas vezes nós também pensamos, em primeiro lugar por causa da condição financeira de Zaqueu. A Bíblia nos fala, no texto
aqui de Lucas 19, mas o versículo 2 diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Era rico. Um dos problemas que nós vemos na conversão das pessoas, justamente é esse. É o fato de pessoas serem extremamente ricas. E nós pensamos assim justamente porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que os ricos não se importam com a sua alma. A Bíblia, por exemplo, nos fala em Mateus capítulo 6, né, que nós não podemos servir a dois senhores. Então, ou vamos servir a Deus, ou vamos servir a Mamon, o Deus das riquezas. Portanto, precisamos entender de uma maneira bem clara que ter dinheiro ou ter riquezas não é pecado. Mas o problema é que o homem ele é tendencioso, ele tem uma tendência muito forte a começar a amar o dinheiro, a começar a servir ao dinheiro e a começar a querer ter mais e mais dinheiro. E aí o Senhor Jesus Cristo vai sendo colocado de lado e as riquezas, o dinheiro, a prosperidade vai ocupando o lugar de Deus. Zaqueu tinha um grande problema na sua vida. Ele era rico. Então, diante disso, nós já vemos uma grande dificuldade. As pessoas olhavam para ele e ele mesmo poderia olhar para a sua vida e pensar assim: por que eu preciso de Jesus, sendo que eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar? Além disso, a sua condição financeira estava agregada também ao fato dele ser o chefe dos publicanos, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Certo? Certa vez, alguém disse uma frase interessante, que você pode apagar o sol com uma moeda bem perto do seu olho. E é verdade, se você pegar uma moedinha bem pequenininha, colocar bem perto do seu olho, sabe o que você vai fazer? Você consegue esconder o sol com uma moeda, com um dinheiro desse. E assim muitos estão cegos, e eles não estão mais querendo Cristo, quando são incrédulos, para se converterem, porque eles têm já o seu dinheiro, eles já têm o seu Deus na sua vida. E infelizmente muitos crentes, eles começam a se perder também por causa do dinheiro ou da sua prosperidade. Então, um dos problemas aqui que nós vemos, todos menos ele, em primeiro lugar, é a sua condição financeira. A Bíblia nos fala em Lucas 19, 24 e 25, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, você que está aí me assistindo, você que tem sido realmente próspero nessa vida, você que tem tido muito dinheiro, tome muito cuidado. Se não tomar cuidado, vai ter o dinheiro como o seu senhor e vai deixar de servir a Deus. Se você que está me ouvindo ainda é incrédulo e tem tido dinheiro, muito dinheiro, como eu disse, não é pecado tê-lo, mas servi-lo poderá impedir você de se converter. Zaqueu tinha um problema, ele era rico, mas eu louvo ao Senhor Deus porque ele não olhou para este impedimento dele. Ele, mesmo sendo rico, ele se interessou por Jesus Cristo. Ele quis conhecer o Senhor Jesus Cristo. A primeira dificuldade que destacamos aqui na vida de Zaqueu é a sua condição financeira. Segundo lugar, a segunda dificuldade para a sua conversão é a sua condição física. A Bíblia nos fala então no versículo 3, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele não podia o quê? O contexto bíblico nos mostra o quê? Não podia chegar até Jesus. Não podia chegar até perto do Senhor Jesus. Eu estava até lendo um comentário secular, hoje, bíblico. Eu achei interessante porque o comentarista ali, ele trouxe um ponto de vista dizendo que Zaqueu, até por conta de ser um publicano, ou um chefe dos publicanos, ele poderia até, se entrasse no meio da multidão, ele poderia até ser linchado ou mesmo pisoteado por conta da revolta que muitas pessoas tinham contra os publicanos. Então, olha a dificuldade que Zaqueu tinha para poder ter um encontro com Cristo, para poder chegar perto de Cristo.
E quando nós falamos sobre condições físicas, nós também poderíamos abrir o leque para outras coisas que impedem pessoas para chegar até Cristo, né? Aqui no caso de Zaqueu, foi a sua estatura, né, dentro do contexto histórico. Mas sabe, muitas pessoas às vezes têm problemas de saúde. E eles pensam que, né, puxa, eu não posso chegar até a igreja, eu não saio da minha cama, eu não saio do meu hospital. Alguns têm algum impedimento, como o trabalho, né, o bico e muitas tarefas que culpa da pessoa mesmo, mas eles não conseguem chegar até a igreja. Contratempos, dificuldades, adversidades, sabe? Independente de querermos tirar essas desculpas, que são com certeza todas culpas do homem e não culpa de Deus, nós temos que entender que muitas e muitas vezes existem impedimentos físicos. Mas a pessoa precisa entender que eu não preciso ir a uma igreja para aceitar Jesus Cristo. Não, eu não preciso ir a um templo, eu só preciso ir a Cristo em oração. E aqui Zaqueu, ele superou as dificuldades. Ele realmente, a Bíblia até nos mostra ali, né, que ele subiu ali numa árvore para que pudesse pelo menos ver aonde Jesus Cristo estaria passando. Irmãos, é admirável a atitude de Zaqueu. Realmente ele queria chegar perto de Cristo. Você pode imaginar um rico querendo subir numa árvore para ver Jesus, um homem tão simples? Um rico. Rico não quer saber de subir em árvore. Rico quer saber de outras tarefas, outras atividades, não é mesmo? Não se humilhar subindo em árvore para ver, né, um filho de um carpinteiro, um homem tão humilde como o Senhor Jesus. Mas Zaqueu superou todas as expectativas, ele quebrou as barreiras, ele realmente driblou a multidão, chegou ali na frente no caminho onde Jesus passaria. E ele quebrou a sua segunda dificuldade. Não apenas a condição financeira era um impedimento, mas a sua condição física. Mas, por incrível que pareça, existia ainda uma terceira condição. A financeira, a física. A terceira condição nós poderíamos chamar daquilo que seria a chamada condição final. A condição final. Porque olha só que interessante. O versículo 7 diz que as pessoas ali estavam falando, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ali, dentro dessa história, apenas acelerando um pouco, contando, né? Jesus, na hora que está passando ali, ele olha para cima, ele chama Zaqueu e diz, Zaqueu, desce, porque eu vou na sua casa. E Jesus se torna um hóspede da casa de um publicano, que aos olhos dos homens e do povo era um pecador. E diante disso, o que as pessoas falam? Jesus entra na casa de um pecador. A terceira dificuldade para que Zaqueu pudesse se converter era essa. Ele realmente era um pecador demais para aceitar Jesus. Pecadores não merecem Jesus. E assim, essa é a ideia que muitas pessoas também compram. Sabe algumas coisas que eu tenho escutado sobre alguns que não querem receber Cristo? O seu próprio estado de pecador. Eu já vi pessoas falando, eu ainda fumo, eu não posso receber Cristo porque eu ainda tenho o vício do meu cigarrinho. Eu ainda tenho problema de bebida, pastor, eu gosto da minha pinga, eu não vou me converter ainda porque eu quero primeiro vencer esse mal na minha vida. Pastor, eu uso drogas, eu quero primeiro me libertar disso. As pessoas não entendem que realmente a solução é Cristo. Cristo veio para os pecadores. Além de tudo, as pessoas precisam entender que não são só esses tipos de pecados que levam uma pessoa ao inferno. A pessoa que nunca bebeu, ela é tão pecadora quanto o que bebe. A pessoa que nunca adulterou, ela é tão pecadora e condenada quanto o que bebe ou viciado em qualquer outro pecado, o assassino, o drogado, não importa. E não sou eu que digo. Brigue com a Bíblia. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, qual era a terceira condição de dificuldade para que Zaqueu pudesse se converter? As pessoas falando, você é pecador, você é um publicano, você é um injusto, você é um corrupto. E ele mesmo poderia estar comprando essa ideia. Senhor, será que eu mereço o céu? Será que eu posso ser salvo? Porque realmente eu sou um pecador.
A própria ideia de que Zaqueu parece que tinha alguma ressalva sobre o seu estado pecaminoso é que ele mesmo comenta ali com o Senhor Jesus Cristo que se ele tem causado dano financeiro a alguma pessoa, ele estava disposto a devolver ali de maneira duplicada, triplicada, quadriplicada, ele estava disposto a restituir. Então essa também é a terceira realidade que nós vemos. A condição final do homem, que é a condição de pecador, tem sido justamente um impedimento para que o homem se converta. Um impedimento do ponto de vista do homem, não de Deus. Porque é justamente o pecador que Deus quer salvar. É justamente aquele que reconhece os seus pecados, a sua incredulidade, a sua indignidade, que o Senhor Jesus quer operar a conversão. Que o Senhor Jesus quer trazer para a salvação. E diante de todas essas verdades, quando Zaqueu supera a sua condição financeira, quando Zaqueu supera a sua condição física e quando Zaqueu supera a sua condição final de pecador, nós vemos então que opera-se a grande bênção naquela casa e o Senhor Jesus, ele entra como deve entrar no coração e como deve entrar num lar. Cremos diante do contexto, pelas palavras de Cristo, que toda a casa de Zaqueu veio a se converter a Jesus Cristo. Termina o nosso devocional dizendo o quê? O nosso título: todos menos ele. Ninguém poderia acreditar que Zaqueu se converteria. E eles estavam com certeza dizendo: todos menos ele. Talvez até mesmo Zaqueu poderia comprar essa ideia. Não, eu não posso. Olha o meu tamanho. Olha a minha riqueza. Olha o meu pecado. No entanto, todos aqueles impedimentos foram por água abaixo. E diante daquela inverdade, todos menos ele, a história termina com as palavras de Cristo que disse, olha só, Lucas 19, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Que conversão impactante. Nesta noite eu digo a você que se você quiser, hoje, 30 de junho de 2020, exatamente agora, às 20 horas e 23 minutos, hoje, agora, pode vir salvação no seu coração, na sua vida e na sua casa. Que Deus abençoe você. Não compre a ideia que muitas vezes nós acreditamos. Todos menos ele, todos menos eu. Não, Jesus não acredita assim. Jesus quer hoje olhar para você e dizer, hoje veio salvação a esta casa. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Seja louvado o seu nome agora e para sempre. E que exatamente agora pessoas possam orar e se converter a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Que hino maravilhoso, né? Nós ouvimos. Alguns aí escreveram, eu vi, né? Maravilhosa graça. É o cântico que eu coloquei aqui. Que grande bênção. E se você gostou, a gente pode ouvir de novo no final, né? Todos menos ele. Não é assim que Deus pensa. Porque a sua maravilhosa graça é linda. É maravilhosa mesmo. E com esse fundo musical, eu agradeço você que esteve aí. E eu termino com a nossa divisa que diz o seguinte: ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.